Pessoal, como é que vocês estão? Até agora, aqui na oficina, nós já aprendemos sobre as fake news e sobre os problemas enormes que uma notícia falsa pode causar. É muito importante ter acesso a informações verdadeiras. As notícias certas são fortes aliados no combate ao coronavírus. E é por esse motivo que a nossa oficina de hoje vai ser sobre como as informações corretas salvam vidas. Vamos lá? Antes de falarmos sobre a prevenção da Covid-19, é preciso entender como a doença surgiu. No fim de 2019, a cidade de Wuhan, na China, começou a ter casos de infecção semelhante a outras doenças, como a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda, que assustou o mundo em 2002, ou a MERS, outra gripe forte que atingiu principalmente o Oriente Médio em 2014. Ocorre, porém, que a Covid-19 é bem mais perigosa. Ainda existem muitas incertezas sobre a pandemia de agora, mas algumas informações nós já sabemos sobre a Covid-19. Depois que os casos começaram a aparecer, os médicos perceberam que não se tratava de um problema respiratório comum. Mesmo antes de receber o nome de Covid-19, já se sabia que a maioria das pessoas infectadas tinham sintomas leves e moderados ou nem apresentavam sintomas, mas os casos mais graves eram quadros bem complexos, como nunca tinha sido visto antes. Bom, ainda não se sabe exatamente como o ser humano teve contato com esse vírus pela primeira vez. A SARS e a MERS, que a gente falou anteriormente, foram transmitidas para os seres humanos através de animais. A SARS por gatos e a MERS por dromedários, que são aqueles camelos de uma corcova só, sabe? Acredita-se que a Covid-19 tenha vindo dos morcegos. Quando essa informação foi divulgada, muita gente pensou que a solução seria eliminar esses animais. Na verdade, se o vírus teve mesmo transmissão pelo morcego, o que a gente deveria ter feito era respeitar o habitat deles. Assim, teria menos chance de o vírus ter sido transmitido para outros lugares. No início de 2020, esse mesmo vírus começou a circular em outros países além da China. No dia 11 de fevereiro, com casos espalhados por diversas partes do mundo, a doença recebeu o nome de Covid-19. Mas por que esse nome? Bom, a Organização Mundial da Saúde segue regras internacionais para batizar as doenças. A ideia é evitar referências como localização, tipos de pessoas ou de animais. A Covid é a mistura das palavras coronavírus e doença. Daí vem o nome Covid. O número 19 é porque a doença foi descoberta no ano passado, em 2019. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro, em São Paulo. O primeiro infectado, um homem de 61 anos de idade, foi chamado de paciente zero. Em março, a Organização Mundial da Saúde classificou a doença como pandemia, ou seja, é uma doença infecciosa que atinge muita gente no mundo inteiro e está fora de controle. Depois disso, o número de casos aumentou bastante. Infelizmente, o número de mortes também. Dados apontam que cerca de 85% das pessoas que contraem a doença não apresentam sintomas ou desenvolvem sintomas leves como cansaço, dor de cabeça, perda de paladar, tosse seca e febre. Os sintomas mais graves incluem falta de ar e a falta de oxigênio no sangue. A Prefeitura de Juiz de Fora lançou uma cartilha explicando onde procurar ajuda. Como vemos na imagem, se você tiver apenas coriza e febre alta, o melhor é ficar em casa em observação. Agora, se além desses sintomas a pessoa apresentar tosse, o correto é procurar uma unidade básica de saúde. E se tiver alguma dúvida, você pode ligar para o Disque Coronavírus, que é uma iniciativa da UFJF em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora e empresas da cidade. Você pode entrar em contato no site ou pelo telefone para falar com profissionais de saúde. Eles vão poder ajudar você e indicar o que fazer caso tenha sintomas preocupantes. O Disque Coronavírus funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 da tarde. O telefone é esse aqui que está na tela, que é o 3512-0768. Então, anota aí o número.
Apesar de todos os esforços de médicos e pesquisadores do mundo inteiro, ainda não existe uma vacina que proteja contra o vírus. Alguns medicamentos estão sendo testados, mas por enquanto o melhor remédio é a prevenção. Você sabe como se proteger? Desde abril, o uso de máscara em locais públicos já é obrigatório por lei em muitas cidades. A máscara também é obrigatória em lugares privados, mas que são acessíveis ao público em geral, como clínicas médicas. O descumprimento dessa norma gera multa e o valor dessa multa varia de acordo com cada município. Existem outros cuidados que também devem ser tomados. Nós conversamos com a médica e professora da UFJF, Daniele Guedes, e ela falou com a gente sobre prevenção e autocuidado nessa época de pandemia. Essa doença, ela vai levar a complicações, a desfechos desfavoráveis em 15% dos indivíduos afetados, sendo que 5% desses indivíduos podem necessitar de terapia intensiva, inclusive de ventilação mecânica, sendo um quadro muito grave e que vai acometer principalmente indivíduos idosos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, renais crônicos, enfim, pessoas com condições crônicas de saúde. A taxa de transmissibilidade que a doutora Daniele mencionou diz respeito à capacidade do vírus de se espalhar por aí. Essa taxa já diminuiu no Brasil, mas ela ainda é alta. Em abril, segundo uma pesquisa, a taxa era de 2,8, ou seja, um grupo de 100 pessoas infectadas contaminaria outras 280 pessoas. Hoje, essa taxa caiu pela metade, mas ainda é muita gente, não é? Aqui no Brasil, já passamos de 50 mil mortes pela doença. E além da alta taxa de transmissibilidade, a doutora Daniele ainda comentou sobre as complicações da doença. Logo, a prevenção é o melhor caminho. A prevenção tanto das medidas higiênicas, de higiene, de proteção, quanto o autocuidado. Então, no período de quarentena, além das medidas de higiene, é importante que eu tenha um planejamento da minha rotina diária, que eu possa ter as horas de sono necessárias para um sono restaurador, que eu possa ter uma alimentação balanceada, rica em vegetais, em fibras, em vitaminas, em macro e micronutrientes importantes para a minha saúde. Que eu possa cuidar da minha saúde mental, que eu possa fazer uma leitura, que eu possa ouvir uma música, que eu possa meditar, que eu possa conversar com os meus familiares e que eu possa até mesmo expressar as minhas ansiedades, os meus medos e as minhas angústias. Mesmo apresentando os grupos de risco, é muito importante lembrar que qualquer pessoa pode ser infectada e pode apresentar complicações graves. Por isso, devemos prestar atenção nas dicas de como prevenir a doença. Agradecemos muito à doutora Daniele pelos seus esclarecimentos e terminamos com uma reflexão. É importante que nesse momento a gente tenha consciência da importância do autocuidado, da saúde individual e da saúde do outro. Que nós possamos ter empatia, pois enfrentamos juntos esse desafio que é o enfrentamento da Covid-19. É isso aí! Vamos juntos enfrentar a Covid-19. Para isso, não se esqueça, lave bem as mãos com sabão ou utilize álcool em gel, cubra a boca ao tossir ou espirrar e evite tocar o seu rosto, principalmente os olhos, o nariz e a boca. Se puder, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara. Essas são formas de cuidar de você e das outras pessoas. Como você tem se cuidado nessa época de quarentena? Conta para o seu professor ou para a sua professora o que você tem feito. Quem sabe não surge uma ideia bacana para ser compartilhada com seus colegas também. Se cuidem, viu?